Amém. Graças a Deus. Amém. Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Na semana passada, excepcionalmente, nosso encontro foi pela manhã. Hoje voltamos ao nosso horário padrão, 2h30 da tarde. Eu pedi ao irmão que colocasse esse vídeo, pois esse capítulo 7, irmãos, como nós vamos perceber, ele termina mostrando que, independentemente dos sofrimentos, o povo não vai se arrepender. Nós ficamos, tão impactados com o estudo desse capítulo 9, que o título do nosso estudo, é A Hora do Pesadelo. E hoje é a Hora do Pesadelo, parte 2. Porque quando nós vemos no capítulo 9 o se abrir do quinto selo, nós vemos como esse quinto selo, como o tocar dessa quinta trombeta vai trazer tamanho sofrimento à terra. Na semana passada nós paramos no versículo de número 10, e eu vou fazer a leitura a partir do 7, para que a gente retome do 10 e o nosso entendimento possa ser melhor. Eu quero fazer só uma recapitulação do livro. Vocês sabem que o livro do Apocalipse ele é melhor compreendido quando ele é estudado da forma correta. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós vemos que o apóstolo João ele tem 7 visões da mesma coisa. Que coisa é essa? Ele tem 7 visões daquilo que vai acontecer desde a subida de Jesus aos céus até o retorno de Jesus dos céus, trazendo consumação dos tempos. E nós vemos isso sendo dividido em grupos. Por exemplo, o primeiro, segundo e terceiro capítulo vão falar justamente de como a igreja deve estar desde a subida de Jesus até a sua volta. E o exemplo é dado através de 7 igrejas e os problemas que elas enfrentam. Os capítulos subsequentes, de 4 a 7, vão falar sobre o sofrimento da igreja com o abrir dos 7 selos, como a igreja vai ser perseguida aqui na terra. E agora nós estamos nos capítulos 8 a 11, o terceiro ciclo, por assim dizer, fala do juízo de Deus sobre um povo ímpio que não se arrepende e por conta disso irá receber a justa retribuição de Deus em detrimento dos seus pecados. Então nós vimos as primeiras 4 trombetas, elas são tocadas, e essas primeiras 4 trombetas, elas não trazem dano diretamente à humanidade, mas elas trazem dano à natureza. Elas agem na humanidade de forma indireta. Mas a partir do capítulo 9, nós vamos ver a 5ª trombeta que toca, e então a partir dessa 5ª trombeta, nós vemos uma autorização de Deus para que os demônios, liderados pelo seu príncipe, que aqui recebe o nome de Apolion e Abaddon, ambos os nomes significam destruidor em grego e em hebraico, para que esses demônios liderados por Satanás possam trazer sofrimento por toda a terra durante 5 meses. Mas, irmãos, nós vamos ver daqui a pouco que algo pior ainda vai acontecer. O 6º selo vai ser algo ainda mais tenebroso do que o 5º selo. Então, vamos retomar a partir do capítulo 7, do versículo 7, mas o estudo começa a partir do versículo 10. Acompanhe comigo a leitura do texto que está aqui no projetor. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha e tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram os de mulheres e os dentes como de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e som das suas asas eram como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. E foi aí que nós paramos na semana passada. Nós vimos sobre essa influência demoníaca nos últimos tempos, como ele vai fazer, como a destruição vai atingir a terra. Nós vimos ali, primeira coisa, esses gafanhotos que simbolizam os demônios, eles são como cavalos, ele fala do vigor,
Eles tinham na cabeça coroas de ouro. Fala do poder que eles têm para concretizar os seus feitos. O rosto deles parecia o rosto humano. Vai falar a respeito da inteligência. Os cabelos como de mulheres, como Satanás usa a sedução para trazer destruição para os homens, e finalmente os dentes como de leão, que trazem destruição, dor e mortandade. Agora no versículo 9 fala que eles tinham couraças, como couraças de ferro. Eles não estão desprotegidos, eles vêm protegidos porque eles estão debaixo de um poder do próprio Deus. O próprio Deus dá poder para eles durante esse tempo, para que eles tragam sofrimento sobre toda a terra. O som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Vai falar sobre esse terror que ele vai trazer sobre toda a terra. É como quando os cavalos eles começam a marchar em uma batalha, aquilo dá muito temor e tremor às pessoas que estão nesse ambiente de guerra. E então retomamos a partir agora do versículo 10 o estudo de hoje, que recebe o nome de A Hora do Pesadelo, parte 2. E tinham caudas e ferrões como de escorpiões. Agora nós vamos ver mais uma vez, ele vai usar o exemplo do escorpião. O escorpião que já foi falado nos versículos anteriores. Que versículos são esses? Eu vou subir aqui um pouquinho. Versículos 4 e 5 diz, e olha o que diz o versículo 5: não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim de causar-lhes tormento durante 5 meses, e a agonia que eles sofreram era como da picada de escorpião. E aqui no versículo 10, João usa de novo essa referência do escorpião. O que é que o escorpião faz? O escorpião pica a pessoa, que dá uma grande dor, mas aquela dor é por um tempo limitado, fazendo referência a esses 5 meses. Percebe, irmãos, que mesmo esse sofrimento aqui tão grande é um sofrimento limitado. Tem começo e tem fim. Qual é a limitação desse sofrimento aqui na quinta trombeta? Número 1, os selados, eles não podem ser tocados. Aqueles que têm o selo de Deus, eles não vão ter nenhum dano. Segundo lugar, os demônios, eles não podem tirar a vida das pessoas. Foi dado ordem a eles simplesmente para aterrorizá-las. A ordem foi específica. Foi dada a ordem também que não devia tocar em nada da natureza. Era simplesmente para trazer dor e terror para os homens. Essa é a quinta trombeta. Então ali tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. É uma repetição daquilo que foi dito no início desse capítulo. Então esse é o propósito dessa quinta trombeta. E a gente vai ver, irmãos, por que essa dor e esse tormento. Como já dizia um pastor que viveu antes de nós, ele disse o seguinte: o sofrimento é o megafone de Deus para uma geração surda. Tem alguém que está sofrendo aqui? Só eu, né? Graças a Deus. Irmãos, Deus está chamando a gente para mais perto dele. Infelizmente, muitas pessoas não entendem isso. Eu fico triste com a realidade de muitos. Grande parte das pessoas que chegam aqui, pastor, eu estou com problema de saúde nessa área, eu estou com problema de saúde nessa área, eu estou precisando disso nessa área, eu preciso disso, eu preciso disso. Eu só não encontro pessoas que dizem assim: eu preciso de Deus. Eu sinto que esse sofrimento é para me aproximar mais de Deus. É difícil encontrar pessoas que venham conversar comigo dessa forma. E o sofrimento, irmãos, é para chamar a nossa atenção, independentemente de como ele venha. Se é um sofrimento na área emotiva, se é emocional, perdão, se é um sofrimento na área física, mas independentemente de como ele venha, o sofrimento tem sempre o objetivo de nos chamar para mais perto de Deus, para abandonarmos uma vida de impiedade e buscarmos uma vida de devoção ao único e verdadeiro Deus. E é por isso que a gente vê aqui, durante 5 meses, é um tormento, é dor, é sofrimento, mas o homem não se volta a Deus. A gente vai ver isso no final do capítulo. Versículo 11, eles tinham um rei, por isso que a gente vai perceber que os gafanhotos, eles são um simbolismo para demônios.
Olha o que diz o versículo 11: eles tinham um rei sobre eles. Quem é que tinha um rei sobre eles? Está falando dos gafanhotos. Os gafanhotos na qualidade de demônios. Quem era o rei? Quem é o rei dos demônios aqui? É o anjo do abismo. Eu já falei para vocês que a palavra abismo na Bíblia muitas vezes dá a conotação acerca do inferno. Então ele é o anjo do abismo. Mas a gente já viu que ele mesmo não tem a chave do abismo. Ele recebeu essa chave do abismo no começo desse capítulo. Quem é que tem a chave do inferno? Jesus Cristo. E ele dá essa chave temporariamente a Satanás, para que Satanás possa realizar os feitos que Deus decretou que deveriam acontecer antes da volta consumadora de Cristo em relação a toda a criação. Então eles tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Essas duas palavrinhas, Abaddon e Apolion, como eu já disse a vocês, significam destruidor ou destruição. Então, é importante a gente perceber essa oposição que existe entre Jesus Cristo e o diabo, ou entre Jesus Cristo e o espírito do anticristo. Jesus Cristo veio para dar vida, o diabo veio para tirar vida. E a gente vai perceber que, infelizmente, muitas pessoas não sabem fazer essa separação. E aqui a gente vai perceber. Por isso que o cristão, ele não pode de maneira nenhuma se entregar a qualquer tipo de vingança, ódio ou rancor. O cristianismo é um caminho marcado pelo amor. É um caminho que eu amo, inclusive os meus inimigos. Jamais sentirei de prazer na destruição de ninguém. Por quê? Porque eu faço parte de um reino de paz. O meu rei é o príncipe da paz. Então, nós vemos aqui essa oposição de Satanás provocadora em relação ao poder de Cristo. Cristo veio para dar paz. Satanás vem para tirar a paz do mundo. E ele vem fazer isso como consequência dos pecados que a humanidade juntou durante toda a vida da humanidade, desde Adão até a última das pessoas. Essa é a justa consequência do pecado da humanidade. Então aqui nós vamos ver versículo 12: e o primeiro ai passou. Então os 3 ais que faltam fazem referência às 3 últimas trombetas. Quantas trombetas são? 7, exatamente. Então as 4 primeiras trombetas tocam, e aí há um interlúdio, um intervalo, e nesse intervalo diz: olha, se você achou que esse negócio é ruim, espere as últimas 3 trombetas. E aí diz: ai, ai, ai. E aqui é o primeiro ai. Agora nós vamos ver o segundo ai e concluir esse capítulo. Hoje nós não vamos ver o terceiro ai. O terceiro ai está lá depois, na parte final dos versículos 10 e 11. No versículo 9 aqui nós vamos ver somente a quinta e a sexta trombeta. Então o primeiro ai passou e faltam ainda o quê? 2. Então a gente vai ver o que está acontecendo. Destruição sobre a natureza, as 4 primeiras trombetas. A quinta trombeta traz agora sofrimento sobre toda a humanidade. Um sofrimento tão grande que os homens vão desejar a morte, mas a morte vai fugir deles. Mas esse sofrimento é por um tempo específico, ou por um pequeno tempo de 5 meses. Agora nós vamos ver o 6º anjo. Apresentaram-se diante do Senhor 7 anjos. Agora é o 6º anjo, e ele tinha na sua mão a 6ª trombeta. Ele tinha uma trombeta, e quando ele vai tocar essa trombeta, o que é que ele ouve? Uma voz. E disse o 6º anjo que tinha a trombeta. Perceba, antes mesmo dele tocar a trombeta, esse anjo promulga uma ordem. Qual é a ordem? Solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E aqui nesse versículo 14, irmãos, eu vou pedir para vocês
que vocês prestem bastante atenção para que não haja confusão no que está escrito aqui, pois há algumas figuras aqui que, se a gente não tiver cuidado, vai acabar trazendo confusão para a nossa mente. Primeira coisa: e disse o sexto anjo que tinha a trombeta, solte os 4 anjos. Perceba, irmãos, que o tocar da trombeta é um simbolismo. O tocar da trombeta, a cada tocar de trombeta, uma ordem é dada. Então aqui, em vez de se tocar a trombeta, é dada diretamente essa ordem. E essa ordem diz respeito a soltar anjos que estavam amarrados. E quem são os anjos que estão amarrados? São os demônios. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque os demônios, eles também são anjos. Agora eles são anjos caídos. Muitas vezes a gente vai ver essa expressão de anjos relacionando-se a demônios, e a gente vai ter que interpretar em cada contexto específico, como é o contexto aqui. Então, quando diz, por exemplo, quando você vai para o original, você ainda tem mais facilidade. Já que a gente está falando no português, talvez a gente não tenha tanta facilidade, mas no original, a ideia desse amarrado, você não vai ver nenhum anjo de Deus amarrado. Você já viu um anjo de Deus amarrado? Os anjos, eles são o quê? Conservos do Senhor. Eles vivem para obedecer a Deus. Quem são esses anjos que foram amarrados? Aqueles que não guardaram o seu domicílio. Vamos abrir na carta de Judas. A carta de Judas é uma pequena carta que fica justamente antes do livro do Apocalipse. Abra em Judas, por favor. Judas, ela tem um único capítulo. Leia comigo o versículo de número 6, Judas 6. E quanto aos anjos que não conservaram as suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado. E essa palavrinha guardado é a mesma palavra ali, em hebraico em grego para amarrados. Então a palavra amarrados ali no versículo 14, e essa palavrinha aqui no versículo 6 de Judas é a mesma palavra no grego. Que não conservaram as suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas. Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Então esses anjos, eles estavam presos para esse dia específico, esse dia de juízo que está vindo sobre toda a terra. Você acha, meu filho, que sua vida está difícil? É porque, meu filho, tomara que você seja recolhido antes desse dia, viu? Porque as dificuldades que a gente passa agora, irmãos, são uma colônia de férias para a realidade do mundo, nesses dias que nós estamos aqui estudando. Então, esses anjos que estavam amarrados junto ao rio Eufrates. E aqui, irmãos, é importante a gente entender também o contexto do rio Eufrates. Por que esse rio? Uma vez que a gente tem outros rios que aparecem na Bíblia. O rio Eufrates é um rio extremamente importante, porque ele está justamente na fronteira de Israel com 2 inimigos bastante conhecidos, que são os assírios e os babilônicos. Tanto os assírios quanto os babilônicos, eles são a prefiguração daqueles que são inimigos do povo de Deus ao norte. E esse rio Eufrates é o que faz a divisão entre o povo de Deus e aqueles que são inimigos do povo de Deus. Mas tão importante quanto essa simbologia é entendermos que o rio Eufrates era o rio que passava onde? No meio do Éden. Exatamente. Então, na primeira queda, quando houve a corrupção da raça humana, agora, para a consumação da raça humana, esses anjos que estavam lá amarrados desde o princípio, são soltos para trazerem, para realizarem o decreto de Deus, que é trazer destruição à criação de Deus. Aquele que criou tem poder para destruir e recriar. É isso que ele vai fazer. Por isso que o final do livro do Apocalipse eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então, é isso que Deus vai fazer. Como houve a corrupção na sua criação, na primeira criação, Deus destrói essa criação e agora recria
sem pecado. É isso que Ele fez comigo e com você. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17 que nós somos uma nova criatura. Tudo se fez novo. Então aqui a gente vai ver esses 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano. Olhe a especificidade, irmãos. Há um tempo determinado para todas as coisas. Irmãos, é impressionante. Quando eu estava subindo aqui hoje, o irmão me alertou que aqui na frente tem um negócio de uma abelha. Como é, meu filho? Tem o quê? Italiana. É italiana? É. Você conversou com ela falou italiano com o senhor? É porque eu tenho um filho que ele tinha abelha. Ah. Era na Europa no estrangeiro, mas depois caiu as taxas aí no Brasil de italiano, na Europa, misturou. Aí misturou, essa daí deve ser italiana, né? Ela ferrou, mata. Ela mata, é? Mata uma vez, meu sobrinho pegou o documento. Vamos repreender o mal dessa abelha, Eu viu? fiz que nós puseram para apertar a abelha. Foi? A abelha, no caso, estava em cima. Então, puseram. Eu se açaí, mataram o documento, eu tenho um cheiro nos cabelos. Foi mesmo? Morreu, quando chegou o cara daquela lá em cima, caiu e morreu. Oh. O irmão se trancou dentro de casa E ficou com... todo cheio de ferradura de abelha. Tá vendo que Mas que ele perigo? morre também. Imagine se a abelha já faz tanta destruição, imagine o demônio. Já pensou a destruição? Né, meu filho? Então vamos deixar as abelhas. Vamos ter cuidado com essas abelhas, que ele já falou que é italiana, viu? Se ela vier com você, você fala buongiorno, né? Que italiana ela entende. Só se liga dela se acender na hora que ela tá brava, você acender uns fogos e fazer fumaça. Ah, não, ora. Repreende em nome de Jesus que ela vai embora. Quando tem um rio, a gente tem viagem do rio, elas dá. Não, e aqui tem o mar. Corre ali pro mar, meu filho, mergulha que eu quero ver ela te pegar. Mas vamos voltar aqui pro estudo. Então, a gente está falando dessa abelha aí, como a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado com as coisas que estão ao nosso redor. E aqui a gente vai ver exatamente isso. Esses 4 anjos, eles estão preparados. Aquela abelha, ela apareceu esse dia. Por quê? Porque outro dia ela não estava aqui. Mas hoje ela está aqui. Sabe? De repente, aquela pessoa que está andando de bicicleta, ela olha para o lado e ela cai, se machuca, quebra o braço. Ela quebrou o braço hoje. Ela não quebrou ontem, ela não vai quebrar amanhã, ela quebrou hoje. Tudo tem um dia determinado, meu filho. E quem é que sabe a hora e o dia de tudo? Deus. Por isso que é sabedoria da nossa parte buscar os conselhos de Deus. Deus, eu devo fazer isso ou não? Se o seu irmão tivesse buscado o conselho de Deus, não tinha amarrado o jumento embaixo da abelha. Não, amarrava bem longe. Então a gente tem que buscar os conselhos de Deus. Muitos caminhos aos nossos olhos se parecem direito. Ó, pastor, eu vou sair daqui hoje porque eu já tenho um emprego ali, estou indo para o meu emprego. Ô, meu filho, você não sabe que você não vai nem chegar lá. Você vai atravessar a rua, o caminhão vai lhe pegar e você vai acordar no inferno. E aí? Você iria para o seu emprego. Sabe, são coisas assim que a gente ouve e a gente fica assustado, ao mesmo tempo entristecido, impactado. Em São Paulo, acho que foi ano passado, uma noiva estava indo para o casamento, o sonho dela era chegar no casamento de helicóptero. Aí ela entra no helicóptero, tudo sendo filmado, e o helicóptero caiu e ela morreu, e o noivo está lá esperando ela chegar. Agora imagine o noivo recebendo a notícia, só ela não morreu, ele estava no altar esperando ela chegar. Na mente dela ia ser o quê? O casamento dos sonhos. Ela se organizou para aquele momento. Ela sempre sonhou em chegar de helicóptero. Ela não queria chegar de carro, ela não queria chegar de cavalo branco, ela queria chegar de helicóptero, porque ela achava o máximo. Ela buscou o conselho de Deus? Provavelmente não. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos próprios pensamentos, porque eles são enganosos. E aqui a gente vê essa realidade como um Deus que sabe tudo, como um Deus que decreta tudo. Mesmo esses demônios extremamente poderosos que estavam presos desde o começo, quando eles caíram, estiveram amarrados, como está escrito em Judas 6, agora eles estão soltos para trazer destruição, mas eles só vão fazer isso na hora, dia, mês e ano determinados por Deus. Como Deus tem o poder
para decretar todas as coisas. É por isso que quando a gente vê a teologia de hoje, sobre essa bobagem do livre-arbítrio, a gente fica pensando assim, meu Deus, como essas pessoas ganhariam muito mais se elas estudassem a Bíblia e se humilhassem diante da potente mão do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exaltasse. Então a gente olha para essa realidade. O Deus da Bíblia é um Deus que está no controle de toda a sua criação. E quando eu falo criação, eu falo inclusive demônios. Os demônios, eles fazem parte da criação de Deus. Deus não os criou como demônio. Deus os criou como anjos para o servir. Mas eles não guardaram o seu lugar de obediência. Então, após essa rebelião diante de Deus, eles se tornaram agora adversários não de Deus, mas da criação de Deus. Até o momento específico, quando Deus irá lançá-los no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, juntamente com todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Então aqui, irmãos, esses 4 anjos são seres extremamente poderosos. O número 4, irmãos, é bastante significativo no contexto do livro do Apocalipse. O número 4 é o número que fala da criação, que fala mais especificamente da terra. Por isso que a gente vê os 4 ventos, os 4 cantos, norte, sul, leste, oeste. Então esse número 4 significa anjos que trarão destruição em um contexto global e não em um contexto local. Por exemplo, mesmo a Segunda Guerra Mundial, eu não sei se vocês já assistiram filmes da Segunda Guerra Mundial. Quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial, houve uma grande mortandade no mundo naquela época, mas a guerra ela ficou muito restrita ao continente europeu. E a gente vai perceber que chegou um pouco ali naquela zona ali de Pearl Harbor, ali nos Estados Unidos, naquela parte ali do Japão, mas ali ficou mais para aqueles continentes ali de cima, não veio para o Novo Mundo, nem para a Oceania. Mas essa destruição e essa mortandade que vai vir nos últimos tempos vai ser algo nunca antes visto. Vai atingir a Terra de um ponto de vista global. Não vai existir lugar de segurança na Terra. Não vai existir nenhum tipo de país que sirva de refúgio. Todos eles vão estar influenciados por esse poder destrutivo que a gente vai ver daqui a pouco, que o objetivo desse poder é trazer mortandade sobre toda a terra. Então eles foram soltos. E por que eles foram soltos? Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para quê? Qual é o objetivo desses 4 demônios? Matar 1/3 da humanidade. Você sabe o que é isso em números? Mais de 2 bilhões de pessoas. A gente está falando de quase 5 vezes o número de brasileiros vão ser mortos quando esses 4 anjos caídos forem soltos. E perceba, irmãos, que isso tudo ainda é misericórdia. Por quê? Porque Deus poderia usar esses anjos para trazer destruição e matar todo mundo. Mas Ele ainda está dando oportunidade para algumas pessoas se arrependerem. Mas elas não vão se arrepender, como a gente vai ver mais abaixo. Pastor, eu estou falando a palavra do Senhor, porque ele estava dizendo na igreja, lá dando testemunha, que Jesus Cristo, quando Gabriel chegou e avisou o povo na igreja, que Jesus Cristo, Deus vai eterno ia queimar o mundo. Aí Jesus Cristo se ajoelhou nos pés do Deus, vai eterno ia queimar o mundo lá das águas, que nós estamos todos convertidos, todos se convertendo, tocava todo mundo. Não, meu filho. Aí essa mulher que falou isso, ela não estuda a Bíblia, e o espírito que influencia ela é o espírito do engano. Primeira coisa é que esse anjo Miguel, ele não vem dar recado. Arcanjo Miguel, a função dele é outra na Bíblia. Isso. E Gabriel, a gente não vai ver ele conversando com ninguém por aqui. Isso. Então, isso daí é tudo mentira, né? De gente que não lê a Bíblia. Como o senhor lê a Bíblia, o senhor não vai acreditar nela, né? Porque o senhor lê a Bíblia, não lê? Quero ler, né? Então, aqui a gente vai observar essa realidade. Isso daí não existe não. A verdade é essa daqui. É isso que vai acontecer. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Como é que isso vai acontecer? Agora ele vai explicar como esse 1/3 da humanidade vão ser mortos.
através de um número de cavaleiros que compunham os exércitos, que eram de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. E esse número, 200 milhões, é um número simbólico. Muitas pessoas chegaram a dizer, não, vai ser a China, porque a China é o país, mais populoso do mundo, e ela deve ter um exército extremamente poderoso, e daqui para o fim do mundo o exército da China deve estar mais poderoso ainda. Não é isso, que não tem nada a ver com isso aqui. Esse número de 200 milhões não está falando de um exército humano, entenda. Nós estamos estudando um livro que é espiritual e cheio de simbolismos. Ele está dizendo a respeito do exército diabólico que vem trazer destruição sobre toda a terra. O exército diabólico, o demônio não necessariamente vem matar, mas ele usa homens para matar outros homens. Mas esse número de 200 milhões faz referência ao quê? Ao número extremamente grande. Você imagina, 200 milhões para nós hoje já é um número quê? Enorme. Agora imagine 200 milhões há 2 mil anos atrás. Como esse número era enorme. 200 milhões, irmãos, há 2 mil anos atrás, talvez fosse o número de todos os habitantes da face da terra. E a gente vai ver aqui que João diz isso há 2 mil anos atrás. Eu ouvi esse número. Olha que coisa séria. Como a Bíblia é um livro tão perfeito. A Bíblia é um livro tão atual, mais atual que o jornal que vai sair amanhã. E a gente vê isso. Eu ouvi esse número. Era o exército dos cavaleiros que compunham esse exército maligno. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão. E aqui a gente vai ver um paralelo com a visão que Daniel tem lá no livro de Daniel. A minha visão é a mesma maneira que Daniel fala lá nas visões apocalípticas que ele teve. Os cavalos e os cavaleiros que vi na minha visão tinham esse aspecto. E agora ele vai mais uma vez definir a qualificação desses demônios, como eles irão trazer destruição à terra, como a gente viu lá em relação à quinta trombeta. Vocês se lembram? Tinha o cabelo de mulher, tinha o rosto de homem, e aqui agora ele vai definir como esses demônios irão agir para trazer a morte de 1/3 da população mundial. Como é que eles vão fazer isso? Ele diz agora no versículo 17: os cavalos e os cavaleiros que vi na minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo. A couraça, irmãos, a gente já falou. A couraça é algo que nos nossos dias é conhecido como colete à prova de bala. Ele é colocado aqui na altura do tórax para proteger os órgãos vitais. E quando ele fala que esses seres têm couraças vermelhas como de fogo, isso está dizendo que não adianta lutar contra eles com armas físicas. Não adianta lutar contra esses seres maléficos com armas humanas. Eles estão agindo debaixo de um poder que lhes foi dado, mais uma vez, isso é importante saber, pelo próprio Deus. E eles saem para realizar uma destruição que o próprio Deus decretou. E por isso que eu não acredito nessa mulher que disse que Deus intercedeu diante de não sei o que, o Gabriel, não sei o que. Por quê? Porque não existe esse suposto pedido de Jesus, porque a vontade de Jesus, do Pai e do Espírito Santo é a mesma. Eu e o Pai somos um. Então Jesus não deseja uma coisa e o Pai deseja outra. Jesus e o Pai desejam a mesma coisa. Percebeu que ela está errada? Então aqui a gente observa, os cavalos e os cavaleiros, eles têm essa couraça e são vermelhas como de fogo. Não dá para lutar contra eles. Não dá para evitar que esses dias cheguem. Segundo ponto, e ele diz, azul escuras e amarelas como enxofre. Aqui ele vai trazer essa ideia de fogo, de enxofre e de fumaça. 3 características que são vistas quando se traz sobre a terra grande destruição. Vamos abrir no livro de Gênesis. Gênesis, deixa eu só ver aqui qual capítulo.
Gênesis 19 é justamente a destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, 24. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. E a gente vai perceber que esses componentes que João vai começar a descrever aqui, a partir desse versículo 17, eles têm esse paralelo, essa referência em relação à destruição de Sodoma e Gomorra. Fogo, enxofre, fumaça, fala justamente do poder de Deus de destruir os ímpios. Então aqui é esse o simbolismo. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. Percebeu? Então a cabeça como de leão fala de um poder destrutivo. O que é o leão? O leão é o rei dos primatas, é o rei dos animais, né? Ele vem para matar, ninguém consegue resistir ao seu ataque. Então o leão ele vem simbolizando esse poder destrutivo que esses 4 demônios trazem, né, numa escala global diante de toda a humanidade. E da sua boca sai fogo, fumaça e enxofre. Irmãos, uma das coisas que nós muitas vezes nos esquecemos é que é da boca que saem os maiores males. O próprio Jesus vai dizer: o problema não é o que entra pela boca, é o que sai dela. Onde é que está o maior poder de Satanás? Está justamente no poder que ele tem de enganar o homem. Então, por exemplo, digamos que o seu Antônio é amigo de José, mas Satanás de repente age na mente de José e na mente de seu Antônio e coloca eles para serem inimigos. Não é? Mas quem é mais poderoso? Então pronto. Não, naquele grande dia vai lançar ele no lago de fogo e enxofre. Quando ele aparecer, você diz assim: ó, eu sei o que te espera, você só tem pouco tempo. Ele mostra só você acordar e fogo com ele. Não é isso mesmo, lá no inferno. Por enquanto o mundo jaz no maligno. Então aqui a gente observa essa realidade. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com as coisas que a gente ouve. A gente dá muito pouca importância às heresias. A gente acha que o importante é fazer o bem, que o importante de repente é dar camisa a quem está desnudo, é dar um alimento a quem está com fome. Não importa que tipo de religião a pessoa pregue, não importa que tipo de verdade ela propague, para Deus faz toda a diferença. O grande poder de Satanás está em enganar toda a humanidade. É por isso, irmãos, que a destruição ela vem pela boca. Satanás ele tem esse poder de enganar a humanidade, e ele vai conseguir colocar os homens uns contra os outros. Ele é muito bom em fazer isso. Você vai ver, por exemplo, que a história da humanidade é a história das guerras. Você estudar a história, você vai ter que estudar o quê? Guerra. Ainda a história, se você for estudar a história atual, você vai estudar guerra. O que está acontecendo na África? Guerra civil. O que está acontecendo no Oriente Médio? Guerra. O que acontece no leste europeu até hoje? Guerra. O que está acontecendo ali entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul? Um ambiente de guerra. O que está acontecendo no Rio de Janeiro? Guerra. Então a gente vê que quem é bom nisso? Satanás. Sabe? A gente vê isso até do ponto de vista local. A quantidade de facções que se envolvem com o tráfico de drogas é justamente para um matar o outro. E quem está por trás disso? Olha o poder dele. Do leão, da boca do leão, ele lança fogo, fumaça e enxofre. E chega no ouvido de pessoas que de repente eram amigos, e um vai matar o outro e nem sabe ainda, por uma mentira que Satanás inventou. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, pois Satanás ele se disfarça até de anjo de luz para enganar a gente.
Imagine. Então aqui ele diz, versículo 18: obrigado, meu filho. É do tamanho da minha sede, o seu galardão. Viu? Pense no tamanho. Vamos lá, versículo 18. Um terço da humanidade foi morto. Foi morto como? Pelas 3 pragas: fogo, fumaça e enxofre. Quando é que essas pragas acontecem? Ele está falando de quê? De guerra. Ele está falando de um ambiente de hostilidade de homens para com homens. Os homens que deveriam viver em harmonia agora estão matando-se uns aos outros. Então ele diz: um terço da humanidade foi morto pelas 3 pragas. Quais são? Fogo, fumaça e enxofre. O que é que o fogo faz? O fogo queima. O que é que a fumaça faz? A fumaça obscurece. O que é que o enxofre faz? O enxofre torna a respiração impossível. É tudo isso que Satanás vem fazer. Ele vem queimar o bom alimento que Cristo planta. Ele vem ofuscar a visão das pessoas para que não enxerguemos as coisas claramente, até chegar ao ponto de nós perdermos o fôlego e desfalecermos na fé. Mas muito mais poderoso é o Espírito que habita em nós do que o Espírito que habita no mundo. Aqui, irmãos, é importante nós prestarmos atenção em 2 coisas. Esses 4 seres, eles não estão limitados como no 5º selo, na 5ª trombeta. Na 6ª trombeta não há uma limitação em relação aos eleitos de Deus. Os eleitos de Deus vão sofrer danos também. É por isso que quando você vê uma guerra, morre crente e morre ímpio. Em uma catástrofe, morre crente e morre ímpio. Na 5ª trombeta que se tocou, os selados eles não foram tocados. Mas nessa 6ª trombeta, que vai trazer mortandade sobre toda a terra, vai morrer cristão também. Mas quando o cristão morre, ele vai para onde? Para o céu. Então a morte, do ponto de vista do cristão, nunca traz um aspecto negativo, só traz aspectos positivos. Significa que nós encerramos a nossa jornada e voltamos para a nossa casa, onde nós vamos estar em um descanso e uma alegria eterna. Aqui nós vamos ver também que esses seres não estão limitados como os primeiros, como aqui na 5ª trombeta. Não podia matar, esses não, esses saem especificamente para isso. O objetivo desses 4 seres aqui, desses 4 demônios poderosos, é trazer mortandade sobre toda a terra. Dessa forma, fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. Versículo 19 agora. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda. Perceba que o poder não está no cavaleiro, o poder está no cavalo. Por que ele está falando isso? Porque o homem, irmão, se torna uma marionete na mão de Satanás. Quando a gente vê um cavaleiro andando sobre um cavalo, qual seria o normal? O cavaleiro conduzir o seu cavalo. Mas o que nós vamos ver é o que? Os demônios conduzindo os homens rumo à destruição. É por isso que a gente vai ver o poder dos cavalos. Os homens, eles se tornam apenas marionetes na mão de Satanás. Por quê? Porque eles permitiram a influência do mal sobre as suas vidas, porque eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Será que essa não é a nossa realidade? A gente está amando mais a treva ou a luz? A gente tem dado mais ouvido a Deus ou ao diabo? A gente tem buscado mais agradar a Deus ou agradar os nossos próprios interesses? Nesse momento, irmãos, isso vai fazer toda a diferença. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda. E aqui a gente vai ver não somente um poder que vem em uma destruição de engano, mas também tem um poder na cauda, pois das suas caudas eram como cobras, que tinham cabeça com as quais feriam
as pessoas. E aqui mais uma referência ao Éden. Quem foi que enganou a mulher? A serpente. A serpente é o quê? É uma cobra. E aqui, o que é que essa cobra faz? Elas ferem as pessoas. A gente tem uma referência sobre isso lá no Antigo Testamento. Quando o povo murmurou de Deus, o que foi que Deus fez? Ele enviou serpentes abrasadoras. E aquele povo então se volta a Deus. E Deus então fala com Moisés que fizesse uma serpente de bronze. E todo aquele que fosse picado pela serpente deveria se prostrar diante dela, e então ele seria curado. Aqui mais uma vez a gente percebe o poder de Satanás está justamente na sua capacidade de potencializar o mal que já está presente no nosso coração. Nós já somos maus, e Satanás então potencializa isso. É como se você pegasse um galão inteiro de gasolina, e você pegasse um pequeno fósforo. Se a gente pegar um fósforo pequenininho e acender do lado de um latão de gasolina, o que é que vai acontecer? Hein? Não é, meu filho? O mundo inteiro eu não sei, mas o local vai incendiar. Então a realidade é justamente essa. Nós somos como esse galão, preparados para a destruição. Basta que Satanás acenda pequenas centelhas de rixa, de ódio, de influências sobre nós, para que nós venhamos a nos destruir mutuamente. É isso que está acontecendo aqui. É esse ambiente que vai ser cada vez mais potencializado. Nós vamos ver que esses versículos aqui, todo o livro do Apocalipse, ele encontra um paralelo no sermão escatológico de Jesus, lá em Mateus 24. Quando Jesus diz em Mateus 24, por se multiplicar a maldade no mundo, o amor de quase todos se esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Percebe, irmãos, por que o amor de quase todos vai se esfriar? Por quê? Por quê? Porque a maldade vai se multiplicar. E quem é que vai influenciar para que a maldade se multiplique? O príncipe deste século. Aquele que cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E a gente vai ver aqui o poder dos cavalos está na sua boca, na sua cauda. Independentemente de Satanás, sabe? A gente vai ver, a boca fala da frente, a cauda fala da parte de trás. Aonde estiver o inimigo, ele vai estar trazendo destruição. É como a espada do Espírito, que é uma espada de dois gumes. O que é uma espada de dois gumes? É uma espada que corta de ambos os lados. A mesma coisa é o poder destrutivo de Satanás. Aonde ele chega, ele traz destruição de todo lado, de todo jeito, né? Por isso que a gente vai ver tanto da frente como da parte de trás, ele vem trazendo influências diabólicas. E olha o que diz, essa parte final, irmãos, do capítulo 9, é a parte mais assustadora de todas. Por que isso? Porque quando a gente vê um ambiente de destruição como esse, a gente se assusta, e a gente muitas vezes até pensa em levar Deus mais a sério. Mas, irmãos, não é isso que vai acontecer. Sabe? Por exemplo, quando você pega um país como o Japão. O Japão é um país que sempre foi assolado por grandes terremotos. As ilhas que formam o arquipélago ali japonês, eles estão exatamente em cima de uma placa tectônica. Então, quando elas se mexem, há grandes terremotos nas principais cidades do Japão. O que foi que aconteceu? No começo, aqueles terremotos traziam grandes destruições. Mas então os japoneses aprenderam a conviver com aquele ambiente. Até que chegaram um momento em que os engenheiros japoneses começaram a desenvolver prédios que são à prova de terremoto. E como é que esses prédios são? A gente tem um engenheiro aqui, mas depois ele vai explicar a você como é que é isso. Mas é uma espécie de mola que se coloca na fundação do prédio,
E aí quando o terremoto vem, o prédio meio que balança assim, mas ele não cai. Então a gente vê exatamente isso, como o homem se acostuma com as coisas. Então esse ambiente de guerra vai vir e o homem vai o quê? Se acostumar a essa realidade. Ele não vai achar que isso é uma punição de Deus, um alerta de Deus para que o povo se arrependa e se volte. Não, eles vão se entregar mais às suas práticas imorais e ante Deus. Olha que coisa assustadora. O restante da humanidade, versículo 20, que não morreu por essas pragas. Quantos foram? 2/3 da humanidade. Esses anjos, eles receberam uma ordem específica de matar 1/3 da humanidade. 2/3 ficaram vivos. Então o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. É isso que a gente vê. Olha que coisa assustadora. Irmãos, é tanto sofrimento que as pessoas não se arrependem. Sabe, você vê como as coisas estão acontecendo e as pessoas não se arrependem, eles continuam e continuam e continuam. Você fala, meu Deus, até quando? É por isso, irmãos, que os mártires, eles clamam debaixo do trono de Deus, como nós vimos nos capítulos anteriores. Até quando, Senhor? O Senhor vai permitir que essa maldade fique acontecendo desse jeito? Até quando, Deus? Porque o homem não se arrepende. Sabe, a gente tem presenciado cada vez mais o mundo se tornando um ambiente mais nocivo. O tempo vai passando e as pessoas vão se tornando cada vez mais devassas, mais imorais, mais maliciosas, mais assassinas, mais maldosas, mais interesseiras. É isso que as pessoas vão se tornando e a gente fica assustado com isso. Aqui na nossa realidade do CAC, aqui, aqueles que entraram e saíram, cada vez que eles entram e saem, quando eles voltam, eles sempre voltam piores. Dificilmente eu vi alguém que entrou e saiu e quando voltou buscando mais a Deus. Não, meu irmão, muitas vezes eles buscam, eles não vão buscar mais a Deus, depende do sofrimento. O arrependimento é um dom de Deus, por isso se você está arrependido, irmãos, busque arrepender-se mais ainda. Se você não está arrependido, peça que o Senhor te dê um arrependimento genuíno no seu coração. Porque sem arrependimento não há salvação. Sabe? Não importa a quantidade de sofrimentos que nós sejamos colocados, a maldade do nosso coração não vai se diluir com os sofrimentos, mas ela vai aumentar. É isso que a gente vê. Todo o restante da humanidade. Irmãos, a humanidade presencia essas 6 trombetas. Sabe, as 4 primeiras trombetas traem destruições grandiosas à natureza. 1/3 do mar, 1/3 da relva. Eles saem destruindo tudo. A humanidade não se arrepende. A 5ª trombeta vem, sofrimento de 5 meses, onde as pessoas desejam a morte e não morrem. Depois a 6ª trombeta toca, e aí morre 1/3 da humanidade, mas ainda assim os que não morreram não se arrependeram das obras das suas mãos. Por que eu estou dizendo isso também, irmãos? A única forma daquele ente querido nosso se converter é pelo poder de Deus. Uma vez uma pessoa veio até mim e disse, pastor, eu vou orar para Deus colocar uma enfermidade no meu marido para ver se ele se converte. Eu digo, então eu preciso se converter a senhora. Porque a gente não ora para Deus colocar enfermidade em ninguém, a gente ora para Deus regenerar o coração. Se colocar enfermidade curasse pessoas, então todo mundo que está numa área oncológica era convertido automaticamente. Não, irmãos, dor e sofrimento não converte pessoas. Muitas vezes a dor e o sofrimento são instrumentos que Deus usa na conversão do seu povo. Na conversão do povo de Deus. Quando o povo de Deus, quando aqueles que são eleitos por Deus passam por aflições, eles então buscam a Deus. Mas todos aqueles que não são de Deus, quando eles passam por aflições, eles se distanciam de Deus mais ainda. É o que a gente vê aqui. Não se arrependeram das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios.
E os ídolos de ouro, de prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Sabe, as pessoas não param, irmãos, de adorar falsos deuses. E quando o sofrimento aumentar, aí é que a adoração aos falsos deuses vai aumentar também. A gente percebe isso, por exemplo, na época em que Deus enviou uma grande seca a Israel, quando o profeta Elias profetizou que não choveria até que ele falasse. Aquelas pessoas, em vez de abandonarem Baal e buscarem Jeová, elas foram mais ainda adorar Baal, para ver se Baal mudava a realidade delas. É esse o ambiente que a gente tem vivido hoje em dia. Quando o sofrimento chega, as pessoas se apegam a todo tipo de heresia. Está acontecendo sofrimento, eu fui lá na igreja, o pastor disse que eu tinha que orar e tinha que aceitar a vontade de Deus. Então eu vou naquela igreja herética fazer a campanha e aí eu vou conseguir a minha bênção. Por quê? Porque a pessoa não quer saber de buscar a Deus e a verdade. Ela quer o quê? Que a sua vida melhore aqui nesse mundo. Ela não está nem um pouco preocupada com as coisas do alto. Ela só quer saber das coisas daqui de baixo. Esse é o retrato da humanidade. Irmãos, toda idolatria é uma adoração demoníaca. É por isso que nós não podemos separar idolatria de demônios. Então você diz assim, mas quando a gente olha para uma estátua de uma entidade, ali é só uma madeira, de fato, ali é só uma madeira, aquela estátua não tem poder nenhum. O poder está na falsa fé que as pessoas atribuem àquele artefato. Esse é o poder. Então, por exemplo, quando você olha, quando você visita o dique do Tororó, será que aqueles, eu não sei como é o nome que se dá, não é o nome que se dá? Orixás que estão lá, será que eles têm algum poder? Não, eles só são madeira, eles só são ferro, cimento. O poder está justamente na falsa fé que as pessoas atribuem àquelas entidades. A fé que as pessoas têm naquelas entidades, essa fé é diabólica. Aquela entidade, aquele pedaço de pau e pedra ali não tem poder algum. Ele não pode falar, ele não pode fazer nada. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Ele não pode fazer nada. Você já viu algum orixá daquele andando? De noite ele saiu e deu um rolê no dique e depois voltou para o lugar dele? Já viu o orixá daquele conversando com você, pedindo alguma coisa? Não. Mas quando você chega perto daqueles lugares, você percebe o que? Uma influência demoníaca. Porque toda falsa adoração tem por trás demônios. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 3. Nos últimos tempos, olhe, esses tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Toda doutrina que não vem da Bíblia, ela vem de onde? De demônios. De onde é que vem o poder desses cavalos? Ali no versículo 19, da boca. Assim como o poder de Deus vem da sua palavra, o poder de Satanás maior vem também da falsa palavra que ele promulga. O que foi que ele fez com Adão e Eva? Ele os enganou. Ele não precisou matar eles. Eles mesmos fizeram isso consigo mesmo. É como Balaão. Balaão é um exemplo de um servo das trevas que se disfarça de ministro de justiça. Balaão vai para Balaque, que havia pago a preço de ouro para que ele amaldiçoasse o povo de Deus, e ele diz, olha, nem eu, nem você, nem ninguém no mundo pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Agora, Balaque, eu vou lhe dar um conselho que vale todo o dinheiro que você me pagou. Bota o povo de Deus para pecar, que você vai ver que o próprio Deus dele vai amaldiçoar eles e vai matar eles. E foi isso que aconteceu. Balaque pegou as mulheres mais bonitas do seu reino e colocou para se prostituir com os homens de Israel, e isso suscitou uma ira de Deus e milhares morreram. Então nós temos que tomar bastante cuidado, irmão. Muito cuidado com a influência que ele tem sobre a humanidade. Que a gente não se veja, irmãos, adorando a falsos deuses. Olha o que diz o versículo 21. Eles também não se arrependeram dos seus assassinatos. O homem vai se tornar cada vez mais perverso. Mas já tem tanta morte, vai morrer
bilhões de pessoas. Se morreu bilhões, morre mais outros bilhões. Perdido por um, perdido por mil. Não foi o que aconteceu aí no jogo do Bahia e Vitória? Né? O Vitória estava quase sem jogador, aí o técnico foi lá e disse: bota para expulsar mais um, que aí acaba o jogo. Né? Então, essa é a mentalidade do ser humano. Se a gente não consegue vencer, então ninguém vence. Já viu criança mimada quando está querendo jogar bola e o time dela está para perder e diz: então se eu não jogar, ninguém joga. Aí pega a bola, bota embaixo do braço e vai embora. Então a gente está vendo aqui, esse é o ser humano. O ser humano não aprende. Por mais que, entre aspas, ele fique de castigo, por mais que ele seja disciplinado, só irá aprender aqueles que são filhos de Deus. Aqueles que são filhos das trevas, eles vão ouvir, mas jamais vão entender. Tem ouvidos, mas não entendem. É o que Jesus vai dizer, por exemplo, através do profeta Isaías. Isaías vai pregar, mas ninguém vai se arrepender. Eles não vão dar atenção àquilo que eu vou colocar você para avisar a eles. Não se arrependeram dos seus assassinatos e nem das suas feitiçarias. Irmãos, quando é que os evangélicos vão largar a macumba e vão se voltar para a palavra de Deus? Quando é que a gente vai parar com crendice, com superstição e se apegar à palavra de Deus de todo o nosso coração, alma, força e entendimento? Quando é que a gente vai se devotar a uma leitura e a um estudo correto das Sagradas Escrituras? E ele diz finalmente da sua imoralidade sexual. A sociedade que a gente vive, a semelhança de Sodoma e Gomorra, tem vivido uma época de uma imoralidade cada vez maior. Se você se lembrar de 10 anos atrás, você vai ver que o mundo nunca foi tão imoral como está sendo agora. E a expectativa para os anos vindouros é pior ainda. A imoralidade tem se tornado algo natural. A ponto de crianças, né, já estarem sendo infectadas com a imoralidade. As crianças que antes eram preservadas, agora elas são infectadas com esse tipo de prática, porque aqueles que deveriam instruí-las e guardá-las não fazem isso. Então a gente tem que prestar bastante atenção, irmãos. E finalmente dos seus roubos. E ele vai falar dos aspectos que revelam a maldade crescente no coração humano. Então, aspectos que falam diretamente do decálogo. O que é o decálogo? As leis que Deus entregou na mão de Moisés. Vocês se lembram? Olhe, você não pode ter outros deuses, você não pode construir imagens de escultura, você não deve matar, você não deve praticar feitiçaria, você não deve praticar imoralidade, você não tem que roubar as coisas dos outros. Então você vai perceber o que ele está dizendo aqui, o que é que nós estamos aprendendo nesse aspecto final aqui do capítulo 9, que em virtude do sofrimento da quinta e da sexta trombeta, o mundo vai se tornar pior ainda. A quinta e a sexta trombeta que Deus envia para trazer uma espécie de chacoalhar do mundo, para que o mundo se convertesse, vai fazer com que o mundo se torne ainda mais merecedor da ira que Deus irá enviar. É por isso, irmãos, que quando nós estudamos o livro do Apocalipse, nós vemos, né, que está escrito que o livro do Apocalipse ele tem muitos outros paralelos na Bíblia, como é o caso de um livro aqui que a gente estudou recentemente, 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando o apóstolo Paulo está falando desses dias aqui que nós estamos estudando, ele diz: esses dias não vão chegar sem que antes apareça o homem da iniquidade. As pessoas vão dar crédito à mentira. Por quê? Porque eles amaram mais a mentira do que a verdade. Essa é a realidade. Olha, irmãos, quando nós olhamos para esse aspecto final, nós estamos vendo que um mundo religioso, mas ao mesmo tempo anti-Deus. Pessoas que têm religiosidade, mas não têm espiritualidade. Pessoas que têm religiosidade, mas não têm piedade. Quem é que faz, irmãos, ídolos? São pessoas religiosas. Quem são essas pessoas que fazem feitiçarias? São pessoas religiosas. Você já viu, por exemplo, a seriedade e a diligência
que as pessoas que são dessas religiões de macumba e de outras religiões ocultistas, como elas são sérias na sua devoção. Você vai encontrar pessoas, eu já vi várias vezes pessoas colocando despacho meia-noite, pessoas muitas vezes fazendo rituais onde eles precisam ficar 3 dias sem comer e sem se comunicar com ninguém. Pessoas que se mutilam. Existem rituais de feitiçaria onde essas pessoas se mutilam, elas se cortam. E essas pessoas são capazes de fazer essas coisas para esses falsos deuses, que na verdade são demônios, enganando aquelas pessoas para que elas se coloquem em uma posição contra Deus. E todo aquele que se coloca numa posição contra Deus, como Satanás, será destruído naquele grande dia e lançado no lago de fogo e enxofre. É isso que o inimigo tem feito. Ele tem preparado o mundo para que o mundo seja lançado no mesmo lugar que ele será lançado naquele grande dia, o lago de fogo e enxofre, essa vez a segunda morte. Que o Senhor nos livre de todo engano, irmãos. Que ao vermos esses flagelos que irão atingir o mundo inteiro, nós possamos entender a responsabilidade que paira sobre as nossas cabeças. Como nós temos que cada vez mais guardar um bom testemunho, se aprofundar e propagar a sã doutrina, para que não somente nós, mas aqueles que nos ouvem também sejam alcançados pela salvação. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa tarde, por esse momento de reflexão e ensino, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a aprender. Nos ajuda, meu Deus, a discernir os sofrimentos do tempo presente, Senhor, para que nós não venhamos a ser contados, Senhor, como aqueles que serão lançados no lago de fogo e enxofre, mas que nós sejamos como aqueles que ouvirão: vinde benditos do meu Pai. Nos ajuda, meu Deus, a estarmos preparados para a Tua volta. Guarda, meu Deus, a nossa mente e o nosso coração de qualquer influência maléfica, Senhor, e nos ajuda a andar pelo caminho do bem, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amados irmãos, saúdem-se mutuamente com cumprimento santo e diga ao seu irmão: o caminho é estreito, mas é esse que leva para os céus.